Vamos lá, pessoal. Questão 2. Um robô foi utilizado para ajudar jogadores de futebol americano no seu treinamento de recepção de passes de bola. Para calcular o volume do recipiente que vai armazenar as bolas, foi necessário primeiro fazer a modelagem 3D da bola. Uma das formas de realizar a modelagem consiste em desenhar uma elipse em 2 dimensões e, em seguida, aplicar uma revolução de 360 graus a fim de criar um modelo 3D. Então aqui a gente tem esse modelo em 2 dimensões, que a questão fala. E aqui ele diz, na imagem, é possível ver o resultado da planificação de uma bola de futebol americano. Qual o volume final do modelo 3D da bola após a revolução no eixo de rotação x'? Considere π igual a 3,14. Então, basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte. A gente tem essa figura 2D, que é uma elipse, e se a gente rotaciona ela nesse eixo x', a gente vai fazer uma revolução para criar um modelo 3D, que vai ser um modelo similar, muito similar com aqui o de uma bola de futebol americano. E para isso, a gente precisa calcular então o volume desse sólido. E aí, na verdade, para fazer esse cálculo, a gente vai utilizar a fórmula do cálculo de volume de um elipsoide, que é um sólido geométrico que tem um formato parecido com o de uma elipse. E a fórmula, para esse caso do cálculo de volume, é bem similar ao cálculo da esfera. Nesse caso, para o volume de um elipsoide, que eu vou chamar de V, nós temos que isso é 4/3 de π vezes A, que é esse eixo aqui da elipse, vezes B ao quadrado, que é o eixo aqui vertical da elipse. Como vocês podem ver, isso aqui é bem similar com o que a gente tem na fórmula da esfera. Só que no caso da esfera, nós teríamos V, colocar aqui um O, ele seria 4/3 de πr ao cubo. E vejam que num caso onde nós temos, porque se isso aqui fosse uma esfera, essa medida aqui do eixo horizontal ela seria igual ao eixo vertical, que seria o raio. Ou seja, teríamos r vezes r ao quadrado, que daria r ao cubo. Mesma coisa. A dedução dessa fórmula ela envolve algumas questões de cálculo, então por isso eu não vou abordar aqui durante a resolução da questão 2, mas eu vou deixar linkado na descrição desse vídeo um link, né, obviamente, para um documento muito interessante que aborda justamente como a gente chega nessa fórmula. Só que para isso a gente vai utilizar alguns conceitos de cálculo. Então por isso que eu não vou abordar. Mas vamos lá. A gente sabe que a gente tem essa fórmula e agora a gente precisa então descobrir quem é B e quem é A com base nesse sistema aqui de coordenadas que a própria questão fornece na imagem. Então vamos lá, pessoal. O seguinte, a gente tem aqui esse sistema que começa nesse ponto, vai até esse ponto. Temos que aqui no início daqui da linha horizontal que passa na origem, nós temos o ponto 2. E aqui no final, que é justamente o valor de B, nós temos o ponto 6. Então, para descobrir quem é B, nós temos que pegar esse valor aqui que eu acabei de marcar em roxo, que é justamente 6 menos 2, de acordo com esse eixo coordenado. Então, B é igual a 4, 6 menos 2. E aplicamos esse mesmo tipo de raciocínio para descobrir quem é o valor de A. A, ele pega aqui da origem até a extremidade horizontal. Então, sabemos que aqui nesse ponto da origem, o x ele é 3. E aqui nesse ponto da extremidade da elipse, ele é 12. Então, se sabemos que isso aqui coincide com o intervalo compreendido por A, então A vai ser 12 menos 3. A será igual, então, a 9. Nesse caso aqui, vamos ter, então, aplicando nessa fórmula do volume da elipsoide, teremos 4/3. A questão diz para considerar π igual a 3,14, mas como não é permitido calculadora, a gente vai fazer algumas aproximações e depois a gente vai descobrir um resultado que vai ser próximo com base nas aproximações que a gente está fazendo. Vai fazer mais sentido daqui a pouco. 3,14 eu vou considerar como 3. Vezes A, que é 9, vezes B, que é B ao quadrado, no caso 4 ao quadrado. Aí aqui já podemos simplificar esse 3 no numerador com esse 3 no denominador. Com isso teremos 4 vezes 9 vezes 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 9 teremos então isso aqui, 36 vezes 16. 36 vezes 16 a gente faz aqui rapidinho. Então temos que 6 vezes 6 é 36. Sobe o 3, 6, 12, 18, com mais 3, 21. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. Temos aqui, então, 6, 7 e 5. 5, 7, 6. Aí, aqui, nesse caso, o que é que a gente pode fazer?
Nós descobrimos, então, que o volume da elipsoide aproximadamente, seria 576. Só que aqui entra aquela sacada que eu falei para vocês em relação à simplificação. Lembra que a questão ela pede para a gente trabalhar com um valor de π de 3,14 e a gente aproximou ele para 3? Então isso significa que a gente reduziu o valor final. Ou seja, se aqui é 3,14 a gente diminuiu ele para 3, significa que o valor que a gente achou ele é menor do que o valor real, já que π aqui ele multiplica. Então como π está multiplicando, aqui a gente obtém um valor que é menor. Então, nas alternativas, a gente vai ter que procurar algum valor próximo, mas maior que 576. Ou seja, próximo e maior, já que a gente simplificou para baixo. Então, o nosso valor final ele é maior. Então, vamos lá. 473 é menor. 401 é menor. 75 menor. 301 menor. Só sobra, então, 602,88, que é, de fato, a resposta correta. Tanto que se você fez aí com π 3,14, você vai ver que é justamente esse o resultado mesmo que a gente encontra. Então, nesse caso, a resposta da questão 2 é a letra E, 602,88.